Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Bom, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. E, como bem o pessoal está comentando aqui no chat, faltam menos de 30 inscrições para a gente chegar aos 64 mil. Então, não se esqueça, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e também nos ajude a compartilhar o nosso canal com os amigos, com os contatos, para que a gente chegue logo aos 100 mil inscritos. Você pode assistir o nosso programa pela Causa Operária TV no YouTube, também pelo nosso canal da Rádio Causa Operária, que também tem um canal no YouTube, ouvir pela Rádio Causa Operária no SoundCloud, e assistir também pelo Twitter, no Periscope, pelas nossas páginas no Facebook, pelo Twitch TV e pelo VK, que é a rede social russa. Nós também transmitimos pelo nosso site, causaoperariatv.com.br. Lá você se inscreve, recebe as notificações, participa dos chats, então não tem como perder nenhum programa ao vivo da Causa Operária TV. Hoje, o nosso tema, como não poderia deixar de ser, a Venezuela, não a invasão da Venezuela, e um panorama latino-americano que o companheiro Rui Costa Pimenta vai analisar. Aproveito também e peço para você contribuir com a gente no Superchat, ou com uma mensalidade, com uma assinatura, numa assinatura solidária da Causa Operária TV, isso está na descrição do vídeo. Você pode contribuir com 15, 30, 100 reais ou com uma contribuição única que você escolher. E ainda tem a nossa campanha permanente da Vaquinha para ajudar a Causa Operária TV a se tornar uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você contribui com a gente, fortalece essa TV revolucionária e independente. Então não deixe de contribuir com a gente e curta esse vídeo também, compartilhe o canal, como eu falei. Amanhã tem análise política da semana e eu queria convidar você a vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, assistir a análise política da semana na Rua Serranos, número 90, no CCBP, e logo depois a gente participar da ala dos operários do Cordão Carnavalesco Colombolo de Apiratininga, começando aí as atividades de carnaval, atividades que vão ser realizadas em vários estados. Aí os comitês de luta contra o golpe e o PCO estão organizando atividades de carnaval para sair na rua pela liberdade do Lula, contra o Bolsonaro, levantando aí as palavras de ordem contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, transformar aí esse carnaval em manifestações populares, manifestações políticas. Então fica aí o convite. Bom, depois a gente conversa um pouco mais e vou passar agora a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta e mais essa análise internacional. Bom, o nosso tema de hoje é a situação já crítica que nós estamos enfrentando na Venezuela. Conforme noticiou toda a imprensa golpista, existe uma vasta operação coordenada pelo imperialismo norte-americano, com o objetivo declarado de distribuir ajuda humanitária para a Venezuela. Ajuda humanitária essa que o governo da Venezuela rejeitou. O imperialismo se apoia sobre uma ficção tipicamente imperialista que eles criaram ao eleger, né, na Casa Branca um segundo presidente da Venezuela, escolhido pelo presidente dos Estados Unidos.
Essa operação farsesca e criminosa foi apoiada por vários países europeus, né? Isso chama atenção. Inclusive foi apoiada amplamente pela social-democracia europeia, uma coisa que é importante de se assinalar, porque existe aí muita confusão sobre a ação política da social-democracia. Tudo o que revela o fortíssimo interesse econômico que está por detrás da operação. Um dado que é muito significativo, né, das últimas notícias é que as Forças Armadas brasileiras acabaram sendo envolvidas no processo de agressão contra a Venezuela, estabelecendo em Roraima, na fronteira com a Venezuela, uma base de operações para os norte-americanos realizarem a sua política pseudo-humanitária, que é uma tentativa, logicamente, de invadir a Venezuela, de provocar uma guerra civil no país, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, né? Nesse momento, a fronteira com o Brasil está fechada, acertadamente pelo governo da Venezuela. O Maduro estava considerando, não sei se já foi tomada essa decisão, de fechar totalmente a fronteira com a Colômbia, né? Aí restariam duas opções de vias para intervenção. Uma é através do Mar do Caribe e a outra é através da Guiana, né? Com a qual a Venezuela, inclusive, tem uma disputa de tipo territorial. Bom, primeira coisa que nós devemos comentar aqui é a participação brasileira, né? Os militares brasileiros, particularmente o general Mourão, atual vice-presidente da República no governo fraudulento, declarou que o Brasil, de forma nenhuma, iria participar de uma intervenção militar na Venezuela, né? Logicamente que essa declaração vale pelo que vale, ou seja, vale muito pouco, porque nós estamos tratando com pessoas que são capazes de tudo, né? É certo que se essa declaração foi dada, porque há uma grande hesitação nos meios das Forças Armadas brasileiras que não querem ter participação nisso daí. Uma participação direta do Brasil numa intervenção armada contra a Venezuela pode levar a uma crise muito grande dentro das Forças Armadas brasileiras, isso em primeiríssimo lugar, né? E eu acho que os comandantes brasileiros querem evitar essa alternativa, porque essa é uma alternativa de aprofundamento da crise nacional de consequências muito amplas, muito extraordinárias, né? Nós temos que levar em consideração que, nesse momento, a principal base social do governo Bolsonaro, né, do governo fraudulento, justamente porque ele é um governo fraudulento, são as Forças Armadas. Se a alta cúpula das Forças Armadas se desmoraliza num enfrentamento militar, essa base social tende a vir abaixo, né? Então, criou-se aí, do ponto de vista da política nacional brasileira, uma situação muito crítica. Porque, logicamente, se os brasileiros, né, se os militares brasileiros vão colaborar na distribuição da chamada ajuda humanitária, é difícil que isso acabe não se envolvendo em algum tipo de enfrentamento, né? É bem provável que o imperialismo tenha montado uma provocação e qualquer incidente na fronteira vai acentuar a propaganda imensa que já é feita por todos os órgãos de imprensa contra a Venezuela, no sentido da invasão. Se isso for feito na fronteira com o Brasil, logicamente que o ponto de inserção de forças armadas dentro da Venezuela vai ser a fronteira com o Brasil. E se isso ocorrer, as Forças Armadas brasileiras vão acabar tendo que intervir, né? Os norte-americanos, eles não querem assumir, né,
Uma das peculiaridades do imperialismo é que eles criam todo esse circo, né? Eles querem intervir, eles querem o petróleo, eles querem roubar o país, mas eles não querem ir lá diretamente com as suas próprias tropas se comprometer no território da Venezuela. Até porque a presença da bandeira norte-americana na Venezuela tende a acirrar a luta política, levar a radicalização a pontos inacreditáveis. Então, quer dizer, há o risco, e o risco é grande, de um envolvimento militar brasileiro no conflito, num eventual conflito venezuelano. Aqui a gente deveria dizer que se os militares brasileiros, porque eles são dependentes, são capachos, são subservientes ao imperialismo norte-americano, até já o governo Bolsonaro escolheu um militar para fazer parte das Forças Armadas norte-americanas. Então, o exército brasileiro está sendo transformado num exército de Gurkhas, né? Uma força nativa que trabalha para o exército do Império, as Forças Armadas do Império. Tudo isso daí, né, leva à seguinte consideração: é uma aventura política, né, que não tem absolutamente nenhum interesse para o Brasil. A Venezuela não incomoda nenhum interesse nacional brasileiro, não está fazendo absolutamente nada contra o povo brasileiro, de forma nenhuma, né? Muito pelo contrário, uma aliança do Brasil com a Venezuela poderia trazer vantagens para o Brasil, vantagens mútuas, né? Nós, como Partido Revolucionário e Operário, nós defendemos o estreitamento das relações entre os países da América Latina, das relações comerciais. Então não há motivo nenhum para que brasileiros se envolvam, né, numa aventura na Venezuela. Nós temos que dizer muito claramente que o interesse pela invasão da Venezuela é dos grandes monopólios norte-americanos, os monopólios do petróleo, né, monopólios da mineração. São grandes empresas que mandam no mundo, que querem criar um caos na Venezuela, como eles criaram o caos em várias partes do planeta já, para poder extrair lucros extraordinários das riquezas naturais venezuelanas, explorar a população venezuelana e tudo mais. Essa que é a realidade. Se os brasileiros forem derramar sangue na Venezuela, estão derramando sangue em função dos lucros dessas empresas, que nem brasileiras são, que também estão destruindo a economia nacional brasileira. É um desserviço para o país, né, e um sacrifício que é um sacrifício absurdo, né? Os soldados brasileiros, nesse caso, serviriam pura e simplesmente como bucha de canhão de uma política de rapina, de pilhagem, né? Uma política de roubo organizado por um governo que responde aos interesses dos grandes monopólios internacionais. Isso precisa ficar absolutamente claro, né? Nós precisamos explicar isso para todas as pessoas. Não há interesse nacional nenhum, absolutamente nenhum, envolvido na questão da Venezuela. O interesse aqui não é nacional, não é desse país ou daquele país, é de determinados capitalistas que querem se apoderar das riquezas venezuelanas. Esse é o primeiro ponto fundamental. Por isso é necessário no Brasil fazer uma intensa campanha contra qualquer participação de pessoal militar brasileiro na Venezuela, né? É uma atividade antinacional, é uma atividade onde o exército brasileiro aparece, é transformado por um governo completamente dominado por um outro país, por um país estrangeiro. As Forças Armadas brasileiras são transformadas num instrumento de uma política anti-imperialista que não atende ao interesse nacional e que, inclusive, vai contra o interesse nacional. É preciso explicar isso por todos os lados, né? Bom, um segundo aspecto do problema que nós estamos enfrentando, que eu acho que é muito importante, é que, tendo chegado nesse ponto, a situação, né, onde nós nos aproximamos muito
de um conflito militar, né, na América Latina, nós devemos destacar duas coisas. Primeiro, nós devemos destacar que os norte-americanos e o imperialismo em geral, em função da crise capitalista, pretendem transformar a América Latina num novo Oriente Médio e numa nova África, né? Na África, no Oriente Médio e na África, os países imperialistas, eles lançam um país contra outro país, uma parte da população contra outra parte da população. O caso mais escandaloso de todos, nos últimos 20, 30 anos, é justamente o caso de Ruanda, onde vários países imperialistas, né, em função de interesses mineradores naquela região, na região de Ruanda, do Congo, etc. e tal, lançaram uma etnia contra outra etnia e acabaram provocando um massacre de 800 mil pessoas, né? Um massacre horroroso, né, que agora ninguém assume a responsabilidade, mas que todo mundo sabe que esse massacre ele foi impulsionado por 4 países imperialistas, pelo menos, né, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Bélgica, que lançaram a população numa carnificina sem precedentes, cujo único objetivo era, né, dominar as riquezas naturais do país. Um país muito pobre, sem condições políticas de se defender do imperialismo. Essa política colonial, né, tem muita gente que fala neocolonial e tal. Esse neo ele serve para é meio que um atenuante, né? Então a gente deve dizer o seguinte, que tem muita política que era abertamente colonial que não era tão ruim quanto a política dita neocolonial, né? Porque a situação da África é uma situação medonha, né? Se nós formos olhar toda a situação africana, né, o que aconteceu com a Líbia, a situação da Nigéria, completamente dominada pelas petroleiras britânicas, o país está se despedaçando, há uma tendência ao despedaçamento de vários outros países, tudo por causa de interesses petroleiros e das grandes mineradoras. A gente pode ver que o neocolonialismo ele é ainda mais pavoroso do que o colonialismo tradicional, né? O colonialismo tradicional ele mantinha lá um governo e tal, fazia guerra, fazia tudo que fazem hoje, mas não chegava, né? Muitas vezes, não chegava no nível de horror e de monstruosidade que chega hoje, né? E tudo isso está sendo transportado para a América Latina. A gente não deve ter absolutamente nenhuma dúvida de que esse é o futuro da América Latina sob o imperialismo. Não devemos ter nenhuma dúvida. Logicamente que sempre na esquerda aparecem pessoas sábias, né, que vão falar o seguinte, não, o Brasil não é a África. Aí eles vão descobrir que a situação no Brasil pode ficar pior do que a da África. Se é que já não está ficando pior do que a da África, né? Quando você vê uma empresa privatizada aí deixar de maneira criminosa que estoure uma barragem e 400 pessoas morram nisso daí, fica tudo por isso mesmo. E ao mesmo tempo, né, o presidente da República, o Guaidó brasileiro, né, enfiado lá na cadeira pelos norte-americanos, quer cortar todos os direitos sociais da população. Então, o caso da Venezuela é um caso muito importante desse ponto de vista e uma ameaça geral, né, à população de toda a América Latina. Daqui a pouco, a gente já vê, né, que tendo conseguido colocar um criminoso no poder, que é esse Jair Bolsonaro, tendo conseguido colocar um outro criminoso no poder na Colômbia, que é esse Ivan Duque, que já está sob o controle dos Estados Unidos há muito tempo, eles estão organizando a sua política colonial, né? Eles chamam lá os donos das Forças Armadas, que exercem uma violência brutal contra a população dos seus próprios países, e vão jogar um país contra o outro, um povo contra o outro, e provocar
um derramamento de sangue inédito na América Latina. Isso também está embutido na questão da Venezuela. Outra questão, para não deixar o panorama tão sombrio assim, que nós devemos levantar sobre a Venezuela é a seguinte. Bom, a guerra, ela sempre, né? Isso daí é uma coisa inevitável, e eu acho que na América Latina mais ainda do que em outros lugares, ela sempre provoca uma reação revolucionária, né? Uma guerra contra a Venezuela, agora, nesse momento aqui, nós estamos assistindo aquela sonolência política da esquerda e da população em geral, que está desinformada e tudo mais. Mas a hora que a guerra começar a produzir os seus efeitos característicos de guerra, né? Bombas sobre populações civis, massacres, etc. e tal, isso daí vai provocando uma radicalização cada vez maior, né? Foi o que aconteceu no Iraque. No Iraque, a dominação norte-americana sobre o país levou o país a uma situação revolucionária que tornou insustentável a presença dos norte-americanos no país. A reação foi extremamente dura, né? Mais dura até do que a gente possa imaginar normalmente. Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre a questão do Iraque, e o cidadão que esteve lá na época da luta guerrilheira contra os norte-americanos fala que os norte-americanos estabeleceram uma zona segura chamada Zona Verde, né? E o cidadão fala que essa Zona Verde não tinha nada de seguro, que ela tinha vários pontos de entrada na Zona Verde e que todos os pontos de entrada eram perigosos. A coisa mais fácil do mundo era a pessoa entrar e ser bombardeada, metralhada, levar tiro na Zona Verde. Quer dizer, isso aí mostra como a revolta da população cresceu a um tal ponto que as tropas norte-americanas não ficavam mais seguras no país, né? Então, uma característica da crise é que a crise leva à guerra, e a guerra leva à revolução. Isso daí nós não devemos ter a menor dúvida de que é assim que acontece. Não que a gente deseje a guerra, né? Pelo contrário, a nossa política é uma política no sentido de impedir a guerra entre países irmãos, brasileiros e venezuelanos, em função de interesses econômicos exteriores aos dois países, mas nós devemos levar em consideração, numa análise, que a guerra conduz à revolução. Uma coisa que só um detalhe, né? Mas que eu acho que é importante para ajudar a entender o processo político, né? Muita gente da esquerda não consegue entender o que está acontecendo na Venezuela porque eles observam a política de uma maneira extremamente superficial, né? Mas há um número enorme de relatos, nós inclusive vamos soltar aqui, vamos publicar no nosso jornal várias matérias sobre isso, que dão conta das articulações que foram feitas para levar a guerra na Venezuela, né? Para levar a derrubada do governo eleito, para levar a intervenção, etc. e tal. Por exemplo, esse Guaidó, que parece que saiu do aquém e do além, né? Você nunca ouviu falar do cidadão, e de repente ele aparece lá como presidente eleito pelo Trump, né? Um voto, sem dúvida nenhuma, muito importante, porque vale mais do que o voto de toda a população da Venezuela. Esse Guaidó é um elemento que vem, né, do momento em que os norte-americanos procuraram desestabilizar o governo da Venezuela depois do golpe militar, né, constituindo, primeiro, um movimento estudantil profundamente reacionário. Esse Guaidó era dirigente estudantil de uns filhinhos de papai lá. Esses dirigentes estudantis, eles foram todos treinados nos Estados Unidos por organizações diversas. Não só foram treinados, como também eles foram financiados nos Estados Unidos para fazer esse movimento estudantil, né?
Nós estamos vendo isso aqui no Brasil com esse negócio do MBL, né? Que é uma coisa, é evidentemente uma infiltração imperialista para tentar dominar os movimentos estudantis. Eles foram fazer um ato lá na porta da Uni, estão falando que vão ganhar a União Nacional dos Estudantes. É importante que se abra um debate no meio estudantil brasileiro de que isso não é movimento estudantil, que isso não deve ser aceito nas entidades. Se há entidades estudantis que são controladas pelo MBL e, portanto, são totalmente artificiais, cabe ao movimento estudantil lançar imediatamente uma entidade paralela àquela. Falar, nós desconhecemos a entidade dirigida pelo MBL. Nós estamos formando outra entidade, uma entidade verdadeiramente representativa dos interesses dos estudantes. Não devem participar de eleições de DCE, não devem participar de eleições de UE, de UNE, de nada. É como se você aceitasse aí a imposição do imperialismo norte-americano. A mesma coisa deve valer para os sindicatos. Né? Por quê? Porque nada disso daí é uma coisa real. É uma operação financeira e política feita de fora do país. Na Venezuela foi assim que eles conseguiram montar uma oposição, entre aspas, democrática ao governo Chávez, que não era nem democrática nem nada, né? E daí saíram os principais líderes da extrema-direita venezuelana. Esse Guaidó, depois ele passou a ser um integrante das chamadas guarimbas, né? Os grupos que atacavam edifícios públicos, pessoas, grupos fascistas, bandos, né? Fascistas, organizados e financiados pelos norte-americanos. E, finalmente, né, há muitos relatos de que ele teria sido escolhido aí como presidente da Venezuela pelos norte-americanos muito tempo antes, não é que ele se lançou. Ele foi lançado pelos outros, ele foi avisado, as pessoas foram consultadas, chegaram a um acordo e escolheram ele como presidente. Muita gente acha que esse cidadão é um democrata, né? Ele, na verdade, é um Bolsonaro venezuelano. Ele é de um partido mais violento do que os bolsonaristas aqui no Brasil. Acostumado a atacar todo mundo, nós temos que lembrar que na Venezuela, em várias cidades nas eleições, esses grupos de extrema-direita, aliados a latifundiários, etc. e tal, procuraram simplesmente impedir que as eleições se realizassem em vários lugares. Em alguns lugares a população teve que se deslocar para outra cidade para poder votar. E fizeram isso. Porque na cidade onde eles estavam não conseguiam votar. Outro dado que eu acho que é significativo é o seguinte. Toda essa operação da Venezuela, ela é uma operação que está sendo conduzida sob a cobertura, em parte, do chamado Grupo de Lima. Né? O Grupo de Lima eram alguns países latino-americanos, um grupo lá que se reuniu, de reacionários, direitistas, entreguistas dos norte-americanos, sob orientação de uma ministra do Canadá. Né? Aqui duas coisas que a gente deve falar. Primeiro que no Canadá existe na Universidade Canadense de Alberta todo um setor de estudos ucranianos, que é formado por antigos nazistas ucranianos, e que é de onde saiu o financiamento sistemático dos nazistas ucranianos, né? E de onde saiu agora a intervenção na Venezuela. Quer dizer, é uma operação que intelectualmente foi elaborada por nazistas. Essa ministra, Chrystia Freeland,
ela é filha de um antigo oficial da Waffen-SS alemã, né, que se refugiou no Canadá porque ele estava sendo procurado pelo governo da Polônia por crimes contra a população polonesa. Ele também é ucraniano. Aí ela nega, ela fala que não, que o pai dela foi obrigado a colaborar com os nazistas e tal. Coisa que a gente, imediatamente a gente concorda que é real, né? Ele foi um colaborador obrigado. Depois ele fugiu para o Canadá, né? E ali os nazistas se juntaram e inclusive uma coisa importante é que um desses elementos antigos nazistas chegou a ser o reitor da Universidade de Alberta. Quer dizer, isso daí não é que o dado em si seja importante, não é o problema da conspiração em si, mas é para mostrar para a maioria das pessoas que a política não é assim. Sai um grupo de bem-intencionados na rua, tem um governo mau, né? Aí eles se chocam, não é nada disso. Existe uma organização profunda, né, enorme, altamente financiada para acabar com qualquer tipo de expressão da vontade popular em todos os países, né? Por exemplo, essa ministra aí, que é amiga daquela famosa diplomata norte-americana, a Nuland, que falou que foda-se a União Europeia, em vídeo, em áudio, né? Foi gravado, que o cara perguntou, mas nós vamos colocar esse presidente. Eles estavam escolhendo o presidente da Ucrânia, democraticamente, entre eles. Aí alguém falou, mas e se a União Europeia não concordar? Ele fala, foda-se a União Europeia que nós temos a OTAN. Né? Então, essa é a democracia que todos nós estamos enfrentando. É importante destacar esses detalhes, porque no Brasil, né, está cheio de gente que é ou muito mal intencionada ou muito besta, que fica falando que o Bolsonaro ganhou a eleição. Na verdade, se não fosse o WhatsApp, né? E não sei o que, ele teria perdido a eleição, quando todo mundo está vendo o Lula preso, todo mundo está vendo o Sérgio Moro no governo, o Jair Bolsonaro indicando oficial das Forças Armadas Brasileiras para servir nas Forças Armadas norte-americanas, os militares brasileiros servindo como garotos de entrega e motoboy do imperialismo norte-americano na fronteira com Roraima. E o pessoal fala assim, não, porque as instituições são sólidas e tal. Pode ser até que elas sejam sólidas, mas não são sólidas, a não ser para servir os interesses dos norte-americanos. Né? Então nós temos toda essa situação muito grave, né? Que é preciso explicar e colocar na rua em protesto contra o que está acontecendo. A decisão brasileira, né, de participar mais do que participar, porque os norte-americanos precisariam que o Brasil atuasse para poder agredir a Venezuela por dentro do Brasil. Não teria outro meio. Nós teríamos que invadir o Brasil também. Isso é muito grave, isso aí exige uma resposta imediata nas ruas. Em alguns lugares já tem manifestações grandes. Eu vi que na Argentina foi feita uma manifestação com mais de 5.000 pessoas. E nós, no Brasil, nós estamos devendo, né? Bom, para completar o panorama, é importante a gente assinalar o seguinte, que duas coisas que são essenciais nesse momento aqui. Uma primeira é o fracasso econômico dos governos golpistas. Se a gente fala do fracasso econômico do Haiti, muita gente não vai ficar impressionada, porque o Haiti vive uma situação de dificuldades econômicas permanente.
Mas, por exemplo, é visível a situação de fracasso econômico na Argentina, né, onde o governo aparecia com muito maior autoridade, até porque a esquerda argentina, muito sem noção de nada, né, muito oportunista, tinha dado de barato que esse era um governo legitimamente eleito, né? Não desmascararam toda a operação política que levou ao governo Macri. Mas a crise é total e o país está num beco sem saída. Nós temos a mesma situação no Equador, né? E nós temos a mesma situação na Colômbia, onde existe inclusive uma ameaça de greve geral. No Equador já houve uma greve geral de protesto contra o governo Lenín Moreno, que vai tentar agora superar a situação através de eleições que vão ser ultra fraudadas. Os brasileiros, né, principalmente da cúpula do PT, da direita do PT, eles deveriam acompanhar muito bem de perto as eleições equatorianas para eles verem, né, o que é que nos espera aqui no Brasil para os craqueiros eleitorais, né? Vamos ver se o craqueiro eleitoral equatoriano vai receber o seu craque lá e vai sair bem da história. Né? Vamos ver o que vai acontecer na eleição boliviana, né? O Evo Morales aí numa série de questões deu uma guinada à direita para parecer bonzinho para os norte-americanos. Tenho certeza absoluta que os norte-americanos já acham ele um amor, né? Mas vamos ver como é que eles vão tratar ele na eleição, que é mais importante do que tudo, né? Então, nós temos uma crise generalizada, né? Isso aí coloca em questão o problema de qual é o futuro da economia latino-americana, porque aqui muita gente acredita que se o governo Bolsonaro fizer a reforma da Previdência, os problemas todos vão se solucionar. Mas e a Argentina? Quer dizer, não é só a reforma da Previdência. Há uma série de outras questões que estão em jogo, né? Por exemplo, o Lenín Moreno tem que fazer um acordo com o FMI. E à medida que eles procuram colocar em ordem a economia do ponto de vista do interesse dos grandes especuladores internacionais, eles acabam criando uma situação de caos para a população. Uma situação de miséria, de caos total para a população. E pior, não resolvem o problema do ponto de vista dos especuladores, né? Tudo indicaria que nós estamos numa etapa em que é uma política de rapina pura e simples. Se o negócio aqui, né, for para o espaço, porque é uma política de rapina, etc. e tal, muito que bem, né, desde que não haja alternativas políticas sérias à política do imperialismo. Daí também a importância do ataque à Venezuela e o Bolton, né? Esse Bolton, nós temos que reconhecer que ele é um grande democrata. Ele já falou que vai derrubar o governo da Nicarágua. Como muita gente de esquerda fala que esse é um governo antidemocrático, então aí está mais uma boa ação do Bolton, né? Na Nicarágua, vai ser lindo, vai ser muito bom para o povo em geral. A segunda questão, né, para encerrar, é que, juntamente com essa política de profunda destruição econômica, existe aí uma tensão crescente em todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Uma tendência a reagir, né? Há muitas manifestações de luta em vários setores da população que estão despertando aí diante dos, digamos assim, dos primeiros efeitos dos poderosos ataques desses governos, que são esses governos que são governos que respondem a países estrangeiros, a grandes entidades econômicas, né? Então, nesse momento aqui, a gente formaria um quadro de grande crise, onde a invasão da Venezuela é mais um elemento de crise política. Não é um elemento apaziguador da crise, mas é mais um elemento de crise política. Para o Brasil, do ponto de vista do governo brasileiro, dos militares brasileiros, eles têm praticamente tudo a perder e nada a ganhar.
E eu acho que eles sabem disso, mas aí é que está, né? Quando você tem um patrão como o Departamento de Estado norte-americano e o Donald Trump, não adianta chorar, né? O Bolsonaro não falou que no Brasil os patrões sofrem? Uhum. Agora eles vão ver o que é sofrer sob o patrão, né? Isso pode levar a uma crise sem precedentes. Bom, companheiros, vamos abrir para perguntas. A gente vai fazer poucas perguntas, nós estamos com o horário bem apertado. Antes, eu queria já agradecer o superchat do Etruscan Rover, da Iracema Ananeri, do Samuel Bertolini, que comenta o seguinte: se o Brasil atacar militarmente a Venezuela, temos que criar uma propaganda massiva para incentivar que os soldados brasileiros desertem. Também agradecer o MZ Rio, o Etruscan Rover de novo, que diz: Rui, os Estados Unidos precisarão de um novo Golfo de Tonkin? Bom, eles estão buscando pretextos, né? Eles são muito bons. Eles são muito descarados em arrumar pretextos. Nunca entraram em guerra, que eu saiba, sem um bom pretexto antes, né? Faz parte de toda essa encenação pseudodemocrática. Acho que a questão da ajuda humanitária já é um ponto. Mas o que nós temos que ver mais, o que é mais escandaloso nessa operação e que dá uma ideia do tamanho da crise internacional, é que toda a imprensa internacional ela se cartelizou, como aconteceu no Brasil contra o PT, contra o Chaves. Isso está se transformando numa grande desmoralização. Toda a imprensa. Você pega todos os jornais conhecidos da Europa, todos eles estão fazendo campanha contra a Venezuela. É impressionante isso daí. Tem vários sites que são independentes, a RT inclusive. A RT publicou um programa, né, que chama Redacted. Quer dizer, eu não me lembro bem a palavra em português para traduzir, mas significa assim que a coisa foi falsificada. E ali eles mostram a propaganda da CNN sobre a Venezuela. É uma vergonha total. Como é a imprensa brasileira também. Na Venezuela tem uma crise humanitária, quando no Haiti o país está literalmente estão tocando fogo no país. Só que qual é o problema do Haiti? O problema do Haiti é que eles defendem o governo, o pessoal está queimando a bandeira norte-americana na rua, tem gente pedindo que a China e a Rússia intervenham no Haiti, e a própria Venezuela, aí não dá para fazer propaganda imperialista, né? A situação em Honduras é 10 mil vezes mais grave do que a Venezuela. Nós temos aí uma crise extraordinária no Iêmen, outra na Nigéria. Tem crises gigantescas humanitárias e eles querem lá a Venezuela. Precisa ter uma grande operação política para encobrir isso daí, né? Mas mostra que, no final das contas, na hora do vamos ver, toda a imprensa liberal, entre aspas, se junta com a extrema-direita, se junta com os grandes capitalistas, para ver se um Jorge Soros aí, um outro, eles conseguem ganhar mais dinheiro e manter os outros parasitas ganhando dinheiro também. Bom, próximo superchat aqui, agradecer ao Juliano Armstrong Arnost, ao Luiz Preza, que comenta: abrimos mão de nossa liberdade com a naturalidade de um suíno. Laércio de Araújo diz: força Rui. Agradecer também ao Ernesto Abdala Filho e a Elizabeth Novi. Faça como eles, contribua com o superchat aqui na Causa Operária TV, contribua com a gente. Você tem a opção também de contribuir com uma assinatura solidária da Causa Operária TV, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, ou ainda com a nossa campanha permanente da vaquinha,
Também o link está na descrição do vídeo. Participe, contribua, fortaleça essa TV revolucionária 24 horas por dia, 7 dias por semana e nos ajude nesse nosso projeto. O nosso horário já estourou, eu queria saber se podemos concluir já. Tem nenhuma pergunta? Nós temos aqui do Superchat, acabou, mas... Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa. Do Superchat já nós acabamos. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Se a produção puder enviar, se tiver também. Abrimos mão de nossa liberdade com a naturalidade do suíno? Mais 2 perguntas aqui. Então. Tem mais superchat. Daniel Nava Rodrigues. O Rui faria uma participação num podcast progressista estadunidense? Esse podcast e seu anfitrião são o Lula livre. Não precisa ler, mas me escreva. É um convite. Daniel Nava Rodrigues. Tudo bem. Temos interesse. Adriana Machado. Rui, você sabe de como foi a sentença do Exército do Brasil no Haiti? De como foi a presença do Exército do Brasil no Haiti? Ouvi um haitiano com rancor do Lula por causa dos horrores que os brasileiros fizeram lá, mas ele não deu detalhes. É ambíguo isso daí, né? Logicamente que um exército de ocupação tem que ter feito algum horror. Mas eu acho que, como a missão deles também era uma missão política, né? Eles evitaram também de forçar a barra. O mais importante do Haiti, me parece, né? Não tenho assim uma compreensão muito profunda do problema, do que aconteceu lá, é que, na verdade, é o que acontece sempre. Você manda um exército para ocupar um outro país, e esses desgraçados que vão ocupar outro país, eles vêm preparados para ocupar o próprio país. Essa turma do Bolsonaro toda é conhecida como a turma do Haiti. Um monte deles estiveram lá no Haiti. Eles ficaram lá confabulando, conspirando, né? Tomando uísque lá com os generais norte-americanos, agentes da CIA, desenvolvendo ideias de extrema-direita e tal. É para isso que serve. Aí eles voltam aqui e eles querem escravizar a população do próprio país, né? Tem que tirar a palavra de ordem de fora Bolsonaro, que muita gente aí, alguns setores de esquerda não querem levantar essa palavra de ordem, que é um crime, né? Ela é a única palavra de ordem que atende à necessidade. Tem que tirar o Bolsonaro, o Mourão, o Augusto Heleno, o general Ajax, Veja, todos esses generais aí. Bom, tem uma pergunta aqui do Diego, que é a seguinte: se tiver guerra, qual a posição da esquerda? E o que o exército faria com a oposição? Qual seria o procedimento, na sua opinião? Desculpa, como é que é? Estava vendo um comentário carinhoso da direita aqui no nosso... Se tiver guerra, qual é a posição da esquerda? Contra a guerra. E o que o exército faria com a oposição? E qual seria o procedimento, na sua opinião? Bom, aí vamos ver, né? Se eles têm condição de fazer alguma coisa. Nós estamos atravessando uma etapa em que a situação do governo é uma situação delicada. Agora, com a Venezuela, eu acho que tende a ficar mais delicada ainda. Nós temos que nos colocar contra a guerra. Brasil e Venezuela não tem motivo nenhum para entrar em guerra. Não é... Bom, logicamente que
nós queremos a derrota de qualquer invasão da Venezuela, né? Mas nós chamamos o povo brasileiro, os soldados brasileiros, a não fazer esse tipo de guerra, a ficar contra essa guerra. Isso aqui nós estamos servindo como bucha de canhão das mineradoras e petroleiras que querem roubar os recursos nacionais venezuelanos. Eles já têm até um plano de privatização. O Guaidó já falou aí que está conversando com esses abutres internacionais para entregar aí o petróleo. É para isso. Quem vai se meter num negócio desse é porque é um completo idiota, né? O cara vai arriscar a vida aí para que um magnata ganhe muito mais dinheiro do que ele já está ganhando lá. E mais um superchat que apareceu agora. Agradecer o Ezequiel dos Santos. Rui, a Venezuela será o Iraque da América do Sul, caso a invasão norte-americana aconteça? Depois dos Estados Unidos no Iraque, o país vive uma guerra civil, crise econômica, um caos total. Vai ser assim também? Olha, eu acho que se a situação na Venezuela progride, vai ser até pior do que o Iraque, porque vai provocar uma indisposição, um levantamento, uma revolta de toda a população latino-americana contra o imperialismo. Mas isso daí é o que já está acontecendo. A gente estava aqui no Brasil, não estava nenhuma maravilha, muito pelo contrário. Mas tinha aí o governo PT, que é um governo, né, mais democrático e tal, dava uma Bolsa Família, não estava atacando muito profundamente a população. Eles vieram aqui e acabaram com todos esses governos. Colocaram no lugar uns verdadeiros psicopatas. É um processo de desestabilização muito profundo. Agora eles vão para uma guerra. Quer dizer, a desestabilização tende a ser total, né? Com a diferença seguinte, que a América Latina, ela não é o Oriente Médio. A América Latina é muito mais desenvolvida do que o Oriente Médio. Quer dizer, eles estão desestabilizando uma região muito mais problemática, né? Aqui tem muita pobreza, mas tem também muito desenvolvimento, né? Bom, por fim eu queria agradecer a Elza Rodrigues também pelo superchat. E aqui das nossas perguntas, acho que a gente vai ter que encerrar agora sim, por causa do horário. Contribua com a gente, reforçar aqui nossa contribuição no superchat, com a vaquinha e também com a assinatura solidária da Causa Operária TV. Se inscreva no nosso canal, rumo a 100 mil inscritos. Se já for inscrito, contribua compartilhando o nosso canal, divulgando entre seus amigos para a gente atingir a nossa meta e fortalecer essa imprensa revolucionária e independente. Amanhã tem análise política da semana, ao vivo, às 11h30 da manhã, aqui na Causa Operária TV. E você pode vir aqui presencialmente no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels, assistir presencialmente a análise, na Rua Serranos 90, pertinho do Metrô Saúde. Amanhã, inclusive, nós vamos participar também da ala dos operários do Cordão Carnavalesco Colombolo de Apiratininga. Então você pode ir com a gente, saindo daqui da análise, e ir com a gente para lá. A concentração é lá na Vila Madalena, na Rua Belmiro Braga 164. Então não deixe de participar com a gente. Logo aqui, depois da análise internacional, tem J3, Jornal das 3. E logo depois do J3, às 16 horas, tem Música Clássica com o companheiro Afonso Teixeira. Às 19, o Cine Clube Luiz Buñuel. E às 8h30 da noite, o resumo do dia, para fechar o dia com as notícias de hoje. É isso, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais análise internacional. E amanhã a gente se vê na análise política da semana, às 11h30 da manhã. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e até mais.
Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.